Gálatas capítulo 3. Normalmente eu começo uma ministração de festa falando de Levítico 23. Toda festa nós iniciamos falando, né, ou declarando esse texto de Levítico 23, que é quando o Senhor fala sobre as suas festas, né? Estas são as festas do Senhor. Mas vocês sabem que essas festas são festas do Senhor, então hoje eu queria ler, né, iniciar esse momento lendo Gálatas 3, versículo 26 em diante. Versículo 26 em diante. Diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então ele está falando aqui a cristãos, certo? E como é Paulo que está falando, e falando à igreja dos Gálatas, ele está falando a gentios, certo? Então, acho que a gente pode se identificar com esse público-alvo aqui. Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quantos herdeiros e filhos de Abraão nós temos aqui? Tem outro texto que fala que nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. Então, queridos, todas essas promessas, nós hoje vamos falar de promessa, vamos falar de obediência, vamos falar de cabanas, porque estamos na festa das cabanas. Então, eu queria que você se assentasse, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Festejar é um prazer. É muito bom quando a gente tem uma oportunidade. Eu falei na sexta-feira, né, que eu recebi uma ligação, uma mensagem de uma amiga falando assim: ai, amiga, é tão bom a gente ter essas festas, né? Nem sinto falta do tempo que eu festejava as festas, né, lá atrás, sejam elas romanas, sejam elas do mundo, não sinto falta. Mas é verdade, porque Deus é um Deus que ama festas. Às vezes a gente festeja, né, com cantos, né, com comidas, como é agora com festas, com alegria. Tem festas que já são mais introspectivas, festas de aflição da alma. Mas é festa, pastora? É festa. Porque todas elas nos levam a agradecer ao Senhor pelas coisas, pelas promessas, pelas bênçãos, por aquilo que nós temos alcançado nele. E uma coisa importante: por que Deus estabeleceu esses tempos, estações, festas? Para que nós não nos esquecêssemos das promessas dele. Todas elas são para celebrar. A primeira que a gente comemora é Páscoa, né? Páscoa é a festa que celebra Jesus. A segunda a gente comemora Pentecostes. Pentecostes celebra o Espírito Santo. Indo na linha de raciocínio, Tabernáculos é a festa do Pai, né? Pai, ele desde lá, né, da constituição do povo, lá atrás, na aliança com Moisés, ele desejou habitar no meio do seu povo. E para isso, ele estabeleceu Jesus num plano perfeito, né, que veio, habitou entre nós. Quem não veio na sexta-feira, na vigília, deixou de ser relembrado ou aprender algumas coisas muito importantes acerca de algumas particularidades dessa festa. Mas deixemos aquilo que passou para trás e vamos absorver hoje. Vamos aprender do Senhor hoje. Amém? Então eu queria orar por nós e pelo seu coração. Senhor, aqui está o teu povo, teus filhos, teus herdeiros, co-herdeiros com Cristo, da mesma promessa, da mesma herança que o Senhor deu ao teu povo em Israel, através, ó Pai, de Jesus, nosso Salvador. Senhor, eu quero colocar o coração e a mente de cada um deles.
Senhor, em nome de Jesus, que a nossa mente seja levada cativa agora ao Senhor. Nós não aceitamos nenhum racionalismo humano que venha atrapalhar a receber pela fé a palavra que será enxertada no nosso coração. E desde já nós abençoamos a terra fértil do nosso coração, declarando que ela receba a palavra e que possa frutificar, germinar e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra do Senhor. Agora sim, vamos para o nosso texto. Eu amo, há muito tempo que eu amo esse texto de Hebreus. Sabe, eu estava lembrando aqui, enquanto a gente estava adorando, que a primeira festa da Páscoa que eu celebrei foi em 2018. Né? E essa festa, eu fui numa igreja que celebrava a festa. A gente estava num período de transição, né? Estávamos saindo de um lugar e estávamos como Abraão, sendo chamados por Deus. E aí eu fui nessa igreja, fui lá, na hora o Senhor me pediu algo, eu entreguei como oferta. E quando eu ajoelhei para entregar a oferta e orar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu estou como Moisés, saindo para um lugar que eu não sei, não sabemos como vamos fazer, não sabemos como vamos começar, não sabemos com quem começar, né? E eu estou apresentando isso diante do Senhor nessa festa de tabernáculos. Nós já temos o nome da igreja, mas não temos um lugar, não temos as pessoas. Mas o Senhor está mandando que a gente saia e assim como Abraão nós vamos obedecer. Então, o Senhor, por favor, mostre o caminho. Nos dê direcionamento. Ajoelhada, eu fiz essa oração. Então, eu orei por este momento. Eu orei por este lugar. Eu orei por vocês. Na festa de tabernáculos de 2018. E a gente vai colhendo, porque a gente vai semeando, vai plantando e vai colhendo. Estamos hoje aqui, tabernáculos de 2023, né? Com uma mesa tão bonita, farta. Porque tabernáculos também simboliza frutificação, prosperidade. É a última colheita. É a última colheita do ano. Por isso que lá em Levítico Deus fala para pegar ramos, folhagens, frutos, né? Porque tudo isso remete à questão agrícola, né? À questão da colheita e da dedicação ao Senhor. Teve um ano que nós pedimos para as pessoas trazerem as suas próprias frutas de casa e oferecerem ao Senhor da melhor forma. Esse ano nós decidimos fazer diferente para vocês já chegarem e encontrarem tudo bonito, né? Mas para o Senhor também, para que Ele se agrade de quem nós somos, da nossa gratidão. Então, que você... A festa está começando apenas, começou primeiro no pôr do sol da quinta-feira, né? Vai terminar no pôr do sol do dia 6. Então, que você aproveite cada dia dessa festa de tabernáculos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Normalmente, quando nós falamos da festa de tabernáculos, a gente dá ênfase ao que tabernáculos mesmo simboliza, que são as cabanas. O tabernáculo não simboliza especificamente o tabernáculo de Moisés, mas sim as cabanas em que o povo habitava enquanto peregrinava. E como é um estatuto perpétuo, depois que o povo se estabeleceu em Israel, eles continuaram fazendo por 7 dias, a partir, né, do primeiro dia da festa das cabanas, as pessoas que já moravam em casas estabelecidas, e até hoje o fazem cabanas do lado de fora. Quem tem uma casa ampla, de repente uma sala, pode até fazer dentro. Mas o normal, né, o mais usual, é que faça as cabanas do lado de fora e passem 7 dias dentro da cabana. Para quê? Pergunto para você. Qual a finalidade disso, pastora? Dá trabalho? Hoje em dia, né, a cabana é rústica, não tem eletricidade, né? Enfim. Mas te leva
há um tempo em que o povo andava e peregrinava no deserto. Nós não peregrinamos num deserto físico, mas num deserto espiritual. Então, esse período é um período em que te faz lembrar, eu não quero voltar para lá. Então, você passa a fazer aquele exercício, né, de lembrar, o Senhor me resgatou. Ele me tirou de um lugar de escravidão. E eu não quero voltar para lá. Eu não sou mais de lá. Então, eu preciso, né, me atentar para o meu relacionamento com Deus. Relembrar as suas promessas. Lembrar tudo aquilo que Ele fez por mim. E continuar. Perseverar. Foi uma palavra algumas vezes dita hoje. Então vamos lá, Hebreus 11. A partir do versículo 8. Hebreus, sobretudo o capítulo 11, é um livro, né, quando a gente fala de Hebreus, a gente já associa logo a fé. Né? E esse capítulo tem a galeria dos heróis da fé. E tem algo especial que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção, mesmo antes de começar a celebrar as festas, nesse texto. E pensando, Senhor, eu queria trazer algo novo. E o Senhor me lembrou dessa peculiaridade. Versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem declaradamente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Primeira palavra que eu quero ressaltar aqui é promessa. Sabe, uma coisa que a promessa faz conosco é nos ajudar a perseverar. Eu acho que pela quantidade de vezes que Deus já falou essa palavra aqui hoje, eu acho que Ele quer conversar com alguém a esse respeito. Persevere, querido. Traga à memória aquilo que te traz esperança e persevere. Volte atrás nas promessas do Senhor e persevere. Lembre aquilo que Deus fez já na sua vida, os milagres que Ele já realizou e persevere. Persevere, a palavra persevere. Porque quando nós trazemos à memória aquilo que o Senhor nos prometeu, quando nós trazemos à memória coisas que Ele fez por nós, a gente tem forças para continuar. A gente segue em frente. Quando nós somos seres motivados, né, motivacionais, a gente trabalha, a gente vive pensando em algo que a gente vai receber. Pensando nisso, Deus distribuiu na palavra. Estava pesquisando sobre isso. Sabe que a Bíblia contém mais de 8.000 promessas, do Gênesis ao Apocalipse? No Velho Testamento são mais de 7. Mais de 7.000. O Novo fica com o restante. É muita promessa, gente. Tem versículo que você vai ver, tem 5 promessas num versículo só. Mas quando a gente não conhece, a gente anda à margem.
A gente não sabe nem o que pedir. A gente não sabe nem o que agarrar. Eu li aqui um versículo que fala que eles agarraram. Eu amo a palavra que eu aprendi com a profeta, arrebatar. Tem coisas que você precisa arrebatar. Quer um exemplo? Davi. O reinado caiu no colo de Davi? Ou ele teve que arrebatar? Literalmente guerrear? Arrebatou. E olha que ao longo da vida dele, foi oferecido casar com a princesa, com a filha do rei, ele casou. O sacerdote foi lá, ungiu ele, rei de Israel, já estava pronto, apto para isso. O que ele podia fazer? Bom, agora já sou príncipe, né? Casei com a filha do rei e já fui ungido rei de Israel. O próximo passo é receber a coroação. Foi assim que aconteceu? Fácil assim? Simples assim? Não. Ele teve que ralar muito, esperar anos. Sentado? Não. Guerreando. Porque quem espera sentado continua sentado, sem receber. Ele estaria até agora lá. Mas não, ele arrebatou, ele buscou. Por quê? Porque tinha uma unção sobre ele. Porque tinha uma promessa sobre ele. Então ele continuou, ele perseverou. Eu sei que cada um de vocês aqui tem promessas, mas elas não são passíveis de acontecer automaticamente se você não perseverar, se você não andar em direção delas. Busque, persevere, ande na direção dessas promessas, para que elas possam serem cumpridas na sua vida. E às vezes a gente passa por situações delicadas, desertos. Quantas vezes eu já passei por situações... Ah, Senhor, o Senhor já fez isso comigo. O Senhor não fez isso comigo para eu morrer na praia. Certeza de que tem um livramento na sequência. Então você vai se motivando com aquilo que Deus já falou com você, com aquilo que Deus já declarou a seu respeito. E quantas coisas maravilhosas Deus já declarou ao nosso respeito na palavra. É só você se apropriar e se alimentar. Porque às vezes a gente vê pessoas por aí se alimentando de derrota, de palavras erradas, de palavras negativas. Se alimenta das condições ao seu redor, do que está acontecendo ao seu redor. Em vez de se alimentar daquilo que Deus pensa ao respeito dele, daquilo que Deus já declarou sobre ele, daquilo que Deus prometeu para ele, de um futuro... Pastor Adriano fala tanto sobre as fotos, né? De um futuro que Deus já mostrou em fotos para ele. Mas esse futuro só vai acontecer se ele perseverar. Então as promessas do Senhor nos ajudam. Aqui Abraão, ele fala dessa promessa. Ele tinha uma promessa. Abraão foi o pai da fé. Por quanta coisa ele passou. Mas ele perseverou porque ele tinha uma promessa. Ele chegou a oferecer. O sacrifício foi feito, ele só não foi consumado. Ele só não foi consumado em Isaac. Mas ele chegou a oferecer o seu filho ao Senhor. Porque tinha uma promessa. Ele sabia que o Deus que ele cria é fiel. E ele sabia que Deus não ia deixar ele enganado. Não, meu Deus é fiel. Tenho experimentado tanta coisa com Deus. Sabe, não caia na ilusão, na besteira de acreditar nas vozes do medo. O Deus que você serve é um Deus fiel. É um Deus fiel. Nós cantamos sobre a fidelidade dele, sobre a bondade dele. É um Deus fiel. Se ele prometeu, ele cumpre. Mas persevere. 2 Crônicas 20:20 fala, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Às vezes Deus fala direto conosco. Às vezes Deus usa homens e mulheres, servos do Senhor, profetas da casa do Senhor, para declarar sobre você. Mas é preciso crer. A segunda palavra, muito importante, que se divide em duas, aqui nesse texto, é obediência. A primeira obediência é sem saber para onde ia. Eu queria saber o que te move. Nós somos seres, como eu já falei aqui, movidos por algo.
O que move a sua ação diariamente? O que te faz escolher as coisas que escolhe, fazer as coisas que faz, estudar o que estuda? O que te faz escolher os seus alimentos, como escolhe, como faz? O que te faz organizar o seu planner diário? Quais são as suas prioridades? Ou seja, o que move as ações do seu dia a dia? Todos nós temos uma agenda. Todos nós temos compromissos. Quem, né, só estuda, tem lá seu dia a dia de estudo, com a sua grade de horários, com os seus afazeres na escola, ou na faculdade, ou no curso, porque tem trabalhos, provas, grupos, seminários. Então tem os seus inputs, tem, né, a sua agenda. Quem trabalha tem também as suas atividades dentro do trabalho. Tem hora para sair, tem os seus horários de intervalo, mas tem um cronograma a cumprir. Tem coisas a fazer no seu trabalho. Você não chega no seu trabalho, pelo menos não deveria. Você não chega no seu trabalho, cruza os braços e fica esperando a hora da saída. Né? Eu sei que tem gente que, de repente, pode, né, usar o trabalho como... Mas servos do Senhor são excelentes em tudo que fazem, amém? Então, nós mostramos excelência, porque ninguém vai olhar assim, olha lá, ó, o crente, encostão. Todo mundo trabalhando, a equipe trabalhando, e ele lá, ó, no WhatsApp, sei lá onde. Está lá sonhando, está lá lendo a Bíblia. Ó, o testemunho, né, gente? Você lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia ou no horário de intervalo ou em casa, ou no ônibus, né? Mas na hora de trabalhar, a gente vai trabalhar. Porque a gente tem que dar exemplo. Exemplo de excelência, bom testemunho. Então, nós temos as nossas atividades diárias. Algumas delas são engessadas. Você não tem como mudar. Outras, você escolhe. Outras, você prioriza. E o que move as suas atitudes? Qual é a sua motivação para organizar o seu dia a dia? Sabe, a gente precisa ter atenção a cuidar com as nossas distrações, a cuidar com aquilo que pode atrasar os planos e projetos de Deus para a nossa vida. Abraão, ele até chegou em Canaã. E aqui o texto fala que ele passou um tempo habitando, né, quando ele habitou em Canaã, habitou em tendas. Continuou habitando em tendas. O povo de Israel, só depois de estabelecido como o povo de Israel, depois de peregrinar no Egito, é que, quando entrou na Terra Prometida, entrou em Canaã, eles se estabeleceram como cidades, com casas. Mas no tempo de Abraão eram tendas, assim como Hebreus está falando aqui. Só que teve um tempo que ele, nesse lugar, em Canaã, teve um período de fome. O que ele fez? Foi para o Egito. E demorou mais tempo no Egito do que deveria. Então, tem coisas boas que podem acontecer na nossa vida, que se a gente não tiver o discernimento do time, a gente pode atrasar o que Deus tem para as nossas vidas. Atrasar aquilo que Deus deseja fazer conosco. Então, que nós tenhamos atenção. Que nós tenhamos, né, percepção espiritual para andar no tempo de Deus e não atrasar os planos e propósitos da vida dele para a nossa vida. Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Nós, muitas vezes, precisamos simplesmente confiar. Foi o que ele fez. Eu contei para vocês aqui, né, a minha história com confiança no Senhor, quando o pastor Adriano estava no processo. Deus perguntou para mim o ano passado, você confia em mim? É confiar no Senhor. É crer que, apesar das circunstâncias, de repente não estarem propícias da forma como você gostaria, independente das circunstâncias, eu confio no Senhor. Precisamos alinhar as nossas diretrizes e porque alinhando as nossas diretrizes ao Senhor, né, nós vamos ser muito mais assertivos. Então, você é capaz? É. Você tem força nos braços? Pode ter. É inteligente? Muito. Porque a sua mente é de Cristo. Amém? Mas quando você for tomar decisões, pergunte ao Senhor. Senhor, o tempo. Senhor, o que fazer? Como fazer? Isso é infalível.
você vai ser assertivo. A simples presença do Espírito Santo nas nossas vidas nos sustenta e nos impulsiona. Não importa o momento que nós estamos passando. A presença do Espírito Santo na nossa vida nos sustenta e nos impulsiona. Vai ter momentos que somente isso vai bastar. É o que Deus fala, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando nós estamos dependentes do Senhor, a gente permite que Ele haja na nossa vida. A segunda vertente da obediência é sem receber. E eu queria reler para você aqui o texto que fala sobre isso. A partir do versículo 13 desse capítulo 11 de Hebreus, ele fala: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele estava morando na terra, mas continuava peregrinando na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Queridos, isso aqui é maravilhoso. Sabe, muitas vezes nós vemos pessoas que passam a vida toda orando por determinadas coisas. E quem vai receber são as gerações futuras. Quantos intercessores de igrejas que não viram as suas igrejas crescerem como gostariam, terem a vitória que eles gostariam, alcançar, né, um lugar. Quantos oraram por um familiar a vida inteira e não viram ele se converter, mas se converteram depois? Abraão, ele recebeu a promessa, mas ele não viu a sua descendência se multiplicar como Deus falou. E é claro que não viu, né? É claro que não viu. Abraão já era muito velho quando teve Isaque. Quanto mais para ver a sua descendência se multiplicar como as estrelas do céu e as areias do mar. Mas nem por isso ele deixou de crer. Ele agarrou. E mesmo peregrinando na terra de Canaã, mesmo andando na terra de Canaã, ele peregrinou como estrangeiro na terra, habitando em cabanas, em tendas. Mas não é porque ele habitava em tendas que ele não cresceu. Muito pelo contrário, o Senhor expandiu Abraão. Ele aumentou as estacas, alargou as estacas das tendas de Abraão. Abraão cresceu, Abraão se tornou um homem poderoso, um homem rico, conhecido em toda aquela região. Porque creu, confiou. Nesse texto, nessa tradução, pode até dar a entender que, quando ele fala aqui sobre Sara, foi ela quem levou em conta a fidelidade de Deus. Mas quando você vai ler outras traduções, né, e observar melhor esse texto, você vai ver que foi Abraão. Porque Sara, queridos, Sara deu uma duvidada, né? Sara, mulher abençoada, mas ela chegou a rir, ela deu uma balançada. Né? Quem de nós não faria a mesma coisa que Sara? Por muito menos a gente duvida. Sara já era velhinha, já não tinha mais regras, né? E o marido dela, pelo que diz a palavra, já era amiguinho. Então, meus queridos, contanto que quando o anjo riu, eu acho que ele riu. Acho que ela riu, quando o anjo falou, acho que ela riu mais dessa situação assim. O quê? Abraão? Duvido. E riu, né? Mas o fato é que Abraão, ele creu na fidelidade de Deus. Queridos, quando alguém liberar, quando Deus falar, não duvide. Não importa a dificuldade. E não importa as circunstâncias, porque não é porque Deus está garantindo que as circunstâncias vão ficar favoráveis de uma hora para outra.
Porque muitas vezes Ele nos leva no deserto para nos provar. Ele não levou Abraão até levantar o cutelo? Ele não falou no pé do monte. Quantos de nós subiria o monte? Quantos de nós amarraria o filho sobre o altar? Com o filho perguntando aonde está o cordeiro para o sacrifício. Então, queridos, ele confiou porque Deus é fiel. E mesmo assim, ele não viu. Mas sabe o que ardia no coração dele? Isso que nós lemos aqui, a partir do versículo 13 de Hebreus. Ele não aguardava uma cidade, uma morada aqui, porque ele sabia o que esperava por ele. Uma morada celestial, a Sião celestial. É isso que nos aguarda. Se Abraão, que viu muito menos do que a gente já viu, se Abraão, que sabia muito menos do que a gente sabe, creu, agarrou, não deixou que a dúvida tomasse conta dele, porque nós, muitas vezes, não nos movemos como se estivéssemos caminhando para a eternidade. Movidos pela eternidade. É isso que deve te mover. É isso que deve me mover. Como estou peregrinando? Porque nós somos peregrinos nessa terra. A cabana, que é o objeto central dessa festa, que leva o nome Sucote. Sucá é cabana no singular, Sucote são cabanas no plural. Então, Sucá, cabana, que é o elemento, que é o simbolismo central, que nos remete ao nosso tempo de Egito, nos remete ao nosso tempo de escravidão, que remetia sempre o povo a isso, por isso eles fazem até hoje. Qual é a imagem de uma cabana? O que uma cabana representa para eles e para a gente? Qual é a simbologia de uma cabana? O que uma cabana tem? O que uma cabana nos traz? A primeira coisa que ela nos traz é a fragilidade. Uma cabana é frágil. A gente está acostumado com tijolo, com fundamento. Quanto mais fundo, mais firme. E aí você pode construir mais andares. Mas a cabana não. A cabana, ela seja de pele de animal, seja de folhagens, seja de palha, seja do que for, ela vai continuar sendo frágil. E o povo ainda foi orientado a fazer as cabanas com o teto de folhagens, para ver as estrelas do céu e lembrar que eles dependem do Senhor. Dependem que Ele segure a chuva ou que mande a chuva. Depende que Ele mande a cobertura da nuvem. Depende que Ele mande anjos para expulsar qualquer tipo de ameaça ao redor. E como nós vivemos hoje, não é assim? Nós não dependemos da provisão de Deus, da proteção de Deus. Não contamos com os anjos que Ele manda para nos defender dioturnamente. Porque sem isso, quem seríamos nós? Contamos com o cuidado dele sobre a nossa vida. Então, a cabana, ela nos mostra, nos lembra como somos vulneráveis. Como eu falei aqui na sexta-feira, nós somos a cabana, você é a cabana. Aonde Deus quer habitar e aonde Ele, de fato, habita, amém? Em nome de Jesus. É aonde Ele quer derramar a sua glória. É aonde Ele deseja habitar. Só que essa cabana é frágil. Quantas vezes na presença do Senhor a gente não aguenta e se derrama? É difícil quando você está na presença do Senhor e Ele quer te quebrantar, você segurar o choro, segurar as lágrimas. Porque essa cabana ela é frágil. Fisicamente ela também é frágil. Gente, para morrer só basta estar vivo. Eu vou ali e já volto. A gente está em pé porque o Senhor nos sustenta mesmo.
Porque a vida é Ele quem dá. E o fôlego de vida é dom de Deus. Então, todos os dias, Senhor, obrigada pelo fôlego de vida, pelo Teu Espírito dentro de mim, pelo ar que nós respiramos, porque é Ele quem dá. Outra coisa que a cabana nos traz é a transitoriedade. Sabe? Tem lugares que tem aquelas casas de madeira e que tem toda uma estrutura, né, para você mudar com quase tudo, né, de lugar. Você pode levantar a casa, levantar com tudo, vou mudar de bairro, leva toda a estrutura. Imagino que não seja uma logística nem fácil nem barata, mas é possível. Mas, na nossa cultura, as casas são de alvenaria. Mas você nunca tirou ela do lugar. É uma experiência diferente. E é muito mais vulnerável, né? É porque você morava num lugar quente. Imagina essa tapera num lugar frio, com altas temperaturas. Provavelmente não teria dificuldades até para saúde e sobrevivência, né? E, né, o povo de Israel também enfrentava nos desertos, né, as baixas temperaturas. Mas o que acontecia? Por que não fadavam? Por que não morriam? Por que não tinham problemas? O que tinha no deserto? Uma coluna de fogo, o que mostra a dependência total, contínua do Senhor, né? Então, além disso, ainda tinha essa questão da transitoriedade. Quando a nuvem se levantava para sair, o povo já começava a arrumar mala, pega, tira estaca, dobra tudo, guarda, começa a carregar, levantar acampamento, amigo, literalmente. Literalmente. Então, botava a casa nas costas e carregava. Como é que a gente faz hoje? Será que você está preparado para essa transitoriedade? Ou será que você é daqueles que pensa assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou continuar assim? De Gabriela, né? Deus te abençoe, Gabi, em nome de Jesus. É porque faz referência a uma música que você não conhece. Entendeu? Então, tem gente que fala, não, eu não saio daqui. Deus quer te abençoar e abençoar outra pessoa em outro lugar. Não, eu não vou sair desse lugar. É uma resistência, é uma dificuldade. Por quê? Porque não quer ser movido pelo Senhor. Queridos, não tem lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Se Ele fala para você, não sai daqui, aí lá vai você querer sair. Ah, não, eu cansei desse lugar. Esse lugar está muito inóspito para mim. Esse lugar está me apertando. Esse lugar, Deus deve estar querendo outra coisa para mim. Não, se Ele mandou você ficar, fica. Porque as circunstâncias desse lugar estão sendo ferramentas para moldar você. Então fica. Mas se Ele mandou você sair, não fique. Ah, mas está tão confortável, pastor. Acabei de me acostumar com esse lugar. Está tão bom aqui. Tudo que eu preciso está aqui à minha volta. A facilidade. Ah, eu não quero sair. Você nunca vai saber o que Deus tinha para você, as pessoas que você iria alcançar e as bênçãos que você iria alcançar se você tivesse obedecido. A gente está falando aqui de obediência. Obediência e crer que Ele é fiel em todas as circunstâncias. Então, uma das coisas é a transitoriedade. Queridos, nós não somos daqui, a gente cantou isso agora há pouco. Eu não sou daqui. A nossa casa não é aqui. O nosso lar é nele, é no Senhor, é a Sião celestial, a nossa morada eterna. Então, seja lá o que for que você pensa a respeito desse mundo, você não é daqui. Então, se você não está se sentindo confortável aqui, tá certo, não está errado não, porque você não foi criado para viver nesse mundo. Deus não nos fez para sermos
fincados no mundo. Você sabe por quê? Quando a trombeta tocar, ele quer você soltinho. Ele quer você livre. Ele quer você solto deste mundo. Se você ficar agarrado às coisas desse mundo, se você ficar agarrado àquilo que você acha que é seu, àquilo que você acha que você tem, àquilo que você acha que você é, àquilo que você pensa que conquistou, vai ficar. Você vai ver a trombeta soar, você vai ver que o povo vai sumir, e quando você olhar para o lado, ué, estava agarrado, não consegui me desvencilhar. Cabana não tem alicerce. Cabana é leve. Você está aqui, Deus te manda para ali, Deus te faz fazer outra coisa. Não seja engessado no seu relacionamento com Deus, no seu dia a dia. Deus pede, muda a sua rota, muda a sua rota. Muda os seus planos, porque eu estou fazendo. Muda os seus planos, não seja engessado. Outra coisa que nós já falamos aqui é a dependência. Porque você não sabe se vai chover, mas o Senhor está sustentando. Você não sabe se tem animal feroz em volta, mas o Senhor está protegendo. Então você está sempre dependendo do Senhor em todas as circunstâncias. Não tente resolver na força do seu braço. Eu sei que nossos varões abençoados são sacerdotes competentes no seu lar. Mas você pode não querer compartilhar com a sua adjutora, com a sua ajudadora idônea. O nome já é esse para você contar com ela. Mas mesmo que você não queira contar com ela, se derrama aos pés do Senhor, mas não tome atitudes precipitadas. Dependa do Senhor. Na cabana, o povo, ele foi desconstruído para ser reconstruído. E levou 40 anos para isso. Porque Deus começou a desconstruir o povo ao longo do processo. Tem processos que são dolorosos. Tem processos que doem na gente, doem de verdade. Tem processos que você pode passar por eles chorando, mas não murmure. O deserto vai passar. É só você confiar e depender. Mas Deus está desconstruindo coisas dentro de você, do seu antigo mundo, do seu tempo de Egito, para reconstruir dentro de você algo novo e perfeito para Ele. Para te preparar para Canaã que está chegando. Nós precisamos ser sem alicerces, soltos, presos apenas por as estacas, dependentes e confiantes no Senhor. Eu termino essa ministração falando que cada um de nós é um peregrino em terra estranha. Interessante que a Bíblia fala que Abraão andou na terra da promessa como peregrino. Isso fala o que para a gente? Que Deus nos dá coisas abençoadas aqui na terra, mas que são transitórias. Não é para a gente se apegar a elas. Casa, filhos, herança, sonhos, carreira, trabalho. Você pode pensar tudo que você se envolve, tudo que você sonha, tudo que você gasta sua energia, tudo que você gasta tempo da sua vida. Tudo isso são ferramentas. Até relacionamento conjugal. Vocês sabem que nós falamos sobre relacionamento conjugal aqui na igreja? Que casamento é a união de ministérios. Porque a Bíblia fala que 2 são melhor do que 1. Porque quando você está junto, né? Um está tristinho naquele dia, de repente aconteceu alguma coisa, deu bobeira, a fé deu uma balançada. O outro não, se anima, se esforça, traz uma palavra de ânimo, traz um encorajamento, relembra algum versículo que você nem lembrava, ora com você, vamos junto. É tão bom orar juntos. Se vocês não têm esse costume, façam isso, é bom. Fortalece o relacionamento. É incrível.
Estudar a Bíblia juntos também, porque são dois pensando de forma diferente. Quando junta, as ideias fluem. Um ensina para o outro ensina para um, é muito bom. A gente aprende de formas diferentes. Mas tudo isso, até o casamento, vai ficar. A Bíblia fala que lá em cima não se casam e nem se dão em casamento. Não é? O que você vai levar daqui para a cidade celestial? O seu louvor. É ele que você vai levar. A sua adoração. Porque é isso que você vai fazer pela eternidade. Adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada mais vai sair daqui. Então você é apenas um peregrino. Abraão, ele estava na terra da promessa. Foi um lugar que Deus prometeu para ele e para a descendência dele. Ele foi o primeiro a chegar ali, rodear a terra, andar por ela. Mas ele rodeou por ela como peregrino. Ele não teve aquilo como sendo a sua possessão, o seu alicerce firme. Então, seja lá o que Deus tem preparado para você, ou que Ele já tenha te dado, não tome isso como um empecilho para ser algo que te segure aqui. Você é um peregrino. Eu lembrei, enquanto estava escrevendo isso, de um livro com esse nome, O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan nasceu em 1628, uma coisa assim. Acredito que seja 28. E ele começou a carreira ministerial, se converteu lá para os 19 anos e começou a carreira ministerial dele como diácono. E como diácono ele já começou pregando. Durante um período de 12 anos, ele passou a maior parte desses 12 anos preso. Sabe por quê? Porque ele não tinha licença para pregar. Ele voltava a pregar, ia preso. E ficava lá, ó, preso. Mas ele continuava pregando. Voltava. Ele morreu com quase 60 anos, 59 anos. Mas na prisão escreveu alguns livros. E um deles foi esse livro, O Peregrino, que se você não leu ainda, te aconselho a ler. Ele tem várias versões, né? Tem ela em quadrinhos, tem ela para menina, para menino, tem a original, que é um livro, que fala sobre a jornada de um homem chamado Cristão, que começa o livro com um sonho de que a cidade onde ele morava estava sendo destruída. E ele precisa sair numa jornada em busca da cidade celestial. E ao longo dessa caminhada, ele encontra alguns personagens que são alguns ajudadores, como Esperança, Evangelista, e outros ruins, que mostram a fragilidade do caráter humano. Então, ao longo do caminho dele, da peregrinação, até ele chegar na Jerusalém Celestial, ou na cidade celestial, como ele diz. Mostra ele se rendendo ao Senhor ao longo do caminho. Então é bem bacana, você que não leu, ou você que já leu e já esqueceu como é o livro. Mas o fato é que é exatamente isso. Uma linguagem simples, clara, que atinge crianças, jovens, adultos, e que mostram quem nós somos aqui, peregrinos. Então, Cabanas hoje serve para nos lembrar que nós não somos deste mundo e que nós estamos aguardando a vinda do Senhor para nos levar para a nossa morada eterna, para a Jerusalém celestial. E é lá que está a nossa morada eterna. É lá que você vai se sentir no seu lugar, em casa. Você talvez sinta um pouquinho disso quando você sente a presença do Senhor na casa do Pai. Quando você chega e você é visitado. Agora, captura esse momento
de visitação, de um culto gostoso, da presença do Senhor, dele te envolvendo, e multiplica isso pela eternidade. É o que te aguarda. E quando a gente pensa nisso, a gente fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é tão significativo quando a gente pensa que a gente está falando sobre tudo isso diante da mesa da ceia. Porque a mesa da ceia, ela nos relembra. O que Jesus falou? Encorajai-vos uns aos outros, né, com essas notícias. E lembrai de mim até que eu venha. Como eu sempre digo, as festas, as comemorações, os memoriais, ceia é uma festa. São para nos lembrar, para não nos permitir esquecer. Se lembre, querido, se lembre de uma aliança que você tem com o Pai. E celebre. E todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, lembrai de mim e anunciai a minha morte até que eu venha. Amém?